Como combinado, eu havia falado para os irmãos sobre a utilidade do livreto para a evangelização, um projeto que a gente tem tentado implantar na igreja, que tem por título Discípulos em Missão. Isso é um modelo de evangelização que eu aprendi no Instituto Reformado de São Paulo, e com a graça de Deus eu quero aplicar aqui na nossa congregação, para que os irmãos também assim, possam juntos trabalhar nisso, para que o reino de Deus avance nesse lugar, para que almas sejam alcançadas. De fato deveria ter mais gente, mas a gente percebe um desinteresse da parte do povo de Deus, principalmente no tocante a isso. A gente tem que ter muito cuidado, porque Paulo, eu acho interessante uma frase de Spurgeon, que ele diz, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E o crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado. E de fato é isso. Se nós não temos senso da eternidade, da necessidade de salvação, realmente nós precisamos ser lembrados daquilo que Deus é e a necessidade do Salvador, que é Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, somente o versículo 15 que vamos ler. Vamos ler todos, o versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu peço a Tua graça, o Teu favor, Senhor, sobre nós, sobre mim, pois dependemos do Senhor, Pai, da obra do Teu Espírito Santo em nós. Pai, não adianta pregar, não adianta palavra, se não houver a ação do Teu Espírito Santo, se não houver o agir, Pai, o despertar do Teu Espírito. Tudo aquilo que é obra humana é inútil. E nós rogamos, Pai, nós queremos ver o Teu agir no meio do Teu povo, da Tua igreja. Nós queremos ver a Tua mão estendida, Pai, para salvar, Senhor, para libertar pecadores. E nós Te rogamos, Pai, que nessa noite o Senhor venha falar conosco, por meio da Tua palavra, pois necessitamos urgentemente, Pai, de sermos despertados, para que assim possamos fazer a obra do Senhor verdadeiramente de todo o coração. É o que eu Te peço, Pai, por fé eu Te agradeço, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós sabemos que o principal propósito da igreja no mundo é somente um. A igreja não foi chamada em determinado sentido somente para evangelização ou para missão. Todo cristão ele tem um propósito nesse mundo, todo crente. E o propósito da igreja é adorar a Deus, é viver para a glória de Deus. Assim como todo crente individualmente, ele deve viver a vida nesse mundo para a glória e para o louvor de Deus. À luz daquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Às vezes nós queremos dar uma proeminência tal à missão e evangelização, e restringimos o papel da igreja somente a isso, quando que não. Mas uma igreja que verdadeiramente adora a Deus, que vive com essa perspectiva de glorificar a Deus, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que é uma agência missionária nesse mundo, para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. O intuito desses estudos, nessas quinta-feiras que faremos com a graça de Deus, é basicamente mostrar o conteúdo do livreto que vamos utilizar no evangelismo, e também fazer com que, de alguma forma, nós possamos ajudar os irmãos no momento da abordagem do evangelismo, no momento da apresentação do evangelho, no momento em que nós vamos expor o evangelho àqueles que ainda não creram em Cristo Jesus e que têm as suas almas ainda se dirigidas para a perdição eterna. Existem várias concepções de evangelismo nos nossos dias, várias, todas elas na sua maioria feita de forma superficial, porque muitos não têm o entendimento correto do que é o evangelho de fato, e qual o seu significado e qual o seu propósito para nós seres humanos, para nós como pecadores que somos diante de Deus.
Nós precisamos entender, antes de tudo, que a mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem central de todas as Escrituras fala a respeito da redenção, aponta para um Deus que em aliança elegeu um povo muito antes de todas as coisas e que providenciou um meio único de salvação, que é Cristo, o seu Filho, Jesus Cristo. Então o cristianismo, ele oferece a melhor notícia de todos os tempos, a melhor notícia já dada aqui na terra. Ele oferece a solução para nossas crises e problemas mais urgentes e para o maior problema da raça humana, que é o pecado. Então o Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, como é do conhecimento nosso, no auge do Império Romano, Deus enviou seu Filho a fim de salvar pessoas de todas as nações, de seus pecados, de suas misérias, da sua rebelião para com Deus. Cristo, que foi concebido pelo Espírito de Deus, no ventre de uma virgem, e nasceu, Jesus de Nazaré, o Deus homem. A mensagem do cristianismo consiste na proclamação do Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Nós precisamos abordar o pecador, nós precisamos abordar alguém na exposição do Evangelho, e se quisermos assim conduzir essa pessoa a Cristo, a salvação, para que ela entenda o propósito de Cristo como mediador entre Deus e os homens, e o único meio pela qual ele deve fugir desse caminho pela qual ele trilha, porque Provérbio diz que tem caminhos que para o homem parece ser bom, mas que no final é caminho de morte, é caminho que leva para a perdição. E Jesus necessariamente veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos, e para oferecer a sua vida como sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez a todas as exigências da justiça de Deus contra os pecadores, e tornou possível agora, mediante a sua morte, que um Deus justo perdoasse pecadores injustos por meio do seu sacrifício. A sua ressurreição, após o terceiro dia, testificou que de fato ele é o Filho de Deus, e que Deus, a ressurreição também é uma prova de que Deus aceitou o seu sacrifício. Jesus não está no túmulo como Maomé, como Buda, como Confúcio, ou qualquer outro tido religioso ou filósofo que permanece na sua cova. Pelo contrário, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, confirmando assim que Deus aceitara o seu sacrifício, confirmando que ele é o Filho de Deus, onde a sua morte é o pagamento pleno daquela dívida que tínhamos para com Deus, por causa do nosso pecado. Às vezes nós pensamos no Evangelho em termos muito simples, e de fato ele é simples na sua explicação. E apesar de ser simples, e o modo como nós devemos expô-lo para que as pessoas o compreendam, nós não devemos fazer ou utilizar o Evangelho para apresentá-lo de modo que a pessoa se sinta bem. Você percebe que muitas pessoas, ao evangelizar, parece que elas têm medo de machucar as pessoas, parece que ela tem medo de falar a verdade para as pessoas. Muitos de nós somos assim com parentes, às vezes temos medo de falar o que de fato, de quem de fato Deus é, e qual de fato é o caminho que essa pessoa está trilhando, que é a perdição eterna. Mas nós temos que ter cuidado com isso. Nós somos chamados, a igreja de Deus é a porta-voz de Deus na terra. E quando se fala de verdade, quando se fala de verdades absolutas, só o povo de Deus a possui, só o povo de Deus a tem. E esse parente, amigo, vizinho, quem quer que seja, só será
acometido pelo Evangelho só será convertido verdadeiramente quando de fato o Evangelho ser exposto a ele de forma integral e verdadeira, sem arrodeios. Quando de fato essa pessoa ser exposta ao caráter de Deus e ao conhecimento do Deus verdadeiro, de quem Deus de fato é, e a forma como ele se manifesta nas Escrituras. Então, com essa breve introdução do que é o Evangelho, que a maioria dos irmãos já entendem o que é, né? Há uma simplicidade na definição do que é Evangelho, é que Deus mandou o seu Filho, na semelhança de carne, para morrer por pecadores, que quebrou a sua lei, e que também ele ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu, para pagar a nossa dívida e para dar a pecadores injustos o direito de vida eterna. Mas para entender esse Evangelho de fato, nós devemos entender algo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal como muitos pensam, ou uma energia que está ao nosso redor que nos dá arrepios. Mas Deus é o Criador, sustentador de todas as coisas. Um Deus imanente. O que é ser imanente? Um Deus que é tanto presente aqui agora e que está em todos os lugares ao mesmo tempo, onde fala-se também da sua onisciência. É aquele Deus, como diz em Gênesis, no primeiro versículo da Bíblia, que no princípio criou os céus e a terra. Esse é o Deus que servimos. Ele é um ser pessoal, relacionável, que sempre se relacionou com as suas criaturas, traçando sempre meios, né? Mostrando nas dispensações, tanto no Antigo quanto agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, meios pela qual o seu povo pudesse obter a salvação, por meio do Cristo prometido. Então, para a compreensão do Evangelho, é essencial termos um entendimento acerca do ser de Deus, acerca do caráter de Deus, de quem Deus é. Essa lição que eu estou dando é basicamente a ideia que o mesmo autor do livro, o Evangelho de Jesus Cristo, Paul Washer, dá também acerca do Evangelho. Você percebe que na proclamação do Evangelho não começa com o homem, começa com Deus. Você começa a falar quem Deus é e o caráter desse Deus, que não é um Deus como muitos imaginam hoje, como um Papai Noel gordo, sentado num trono e que dá tudo aquilo que pedimos. Porque essa é a maior, a visão que a maioria esmagadora tem acerca de Deus. Esse não é o Deus das Escrituras. O nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E para o entendimento correto do Evangelho, e para uma apresentação coerente do Evangelho, na evangelização, é necessário entendermos o caráter de Deus. É necessário termos o conhecimento de quem é Deus e de como Ele se manifesta. Eu vou mostrar aqui basicamente 3 atributos de Deus, pela qual também nós podemos usar e utilizar na abordagem em evangelismo, quando falamos com alguém a respeito de Cristo e do Evangelho. Irmãos, nós precisamos, antes de tudo, fugir da superficialidade, de fazermos com que Deus seja reduzido e tirado a sua glória, e pregarmos um Deus para agradar as pessoas. Nós não podemos fazer isso. Isso é desonestidade com quem Deus é. Isso é irreverência, é falta de temor na utilidade do nome de Deus. Por isso que Paulo diz para Timóteo: apresenta-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Tem muitos hoje evangelizando, pregando, tem muitos hoje até sendo pastores, mas que não têm o entendimento das Escrituras, que não sabem quem Deus é, que não sabem uma definição básica do Evangelho de Cristo. Deus não vê a intenção, irmãos, somente. Deus não vê somente a boa vontade do nosso coração. Vocês lembram de quando os filisteus roubaram a arca do templo? E quando Davi foi buscar a arca lá nos filisteus, como foi que eles trouxeram uma arca? Numa carroça.
E como que Deus havia predito na lei que deveria ser carregada a arca? Era numa carroça? Eram os sacerdotes, os levitas, que eram incumbidos desse ofício. E deveriam ser tragos numa vara que era afiada na arca, e cada um colocado no ombro e levado, e ainda entoando salmos. Somente os levitas poderiam fazer isso. E usar todo cheio de boa vontade. Diz que quando estava andando ali a arca no decorrer, no caminho de Jerusalém, chega um certo tempo que a arca balança por causa, talvez, do caminho. E os boi também. E usava o quê? Cheio de boa vontade, segurar a arca. A arca simbolizava o quê? A presença de Deus. A arca simbolizava Deus no meio do povo de Israel. E ele, cheio de boas intenções, cheio de boa vontade, ele fez o quê? Foi querer segurar a arca com suas próprias mãos. E o que Deus fez com ele? Deus o matou. Deus o feriu. Deus matou Uzá. Você percebe? Deus não quer boa vontade. Deus não quer boas intenções. Deus, ele requer do seu povo que ele o conheça e que ele saiba o que eles estão fazendo. Por isso que Jesus capacita os discípulos, os instrui acerca do reino de Deus, cerca de 3 anos, e após a sua ressurreição, diz Lucas em Atos, que ele ainda ficou aparecendo para eles cerca de 40 dias, instruindo-os e ensinando acerca do reino de Deus. E só após a descida do Espírito Santo, com a plenitude do Espírito Santo, foi que ele falou para eles: agora ide, agora vocês estão revertidos, agora vocês foram instruídos e autorizados. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos tudo quanto vos tenho ensinado para vocês. Então você percebe que no ministério cristão, eu não estou falando de ofício, e Paulo também não tem em mente em si somente o oficialato de pastor, mas de todo crente. Todo crente que quer fazer evangelismo, todo crente que quer ter posição na igreja, todo crente que quer ser obreiro, que quer ter posição na igreja, isso é benéfico, mas nós devemos saber o que nós estamos fazendo, nós devemos saber o chão a qual estamos pisando, que é santo. Então a arca só poderia ser traga com os sacerdotes. Outro exemplo que nós temos de pessoas cheias de boa vontade e que desprezam a lei de Deus e o mandamento do Senhor, é em Levítico 10, de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que foram queimar incenso. Diz o historiador Flávio Josefo, a Bíblia não diz, mas lá a Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho à presença de Deus. Flávio Josefo, um judeu, diz que provavelmente eles poderiam estar embriagados na presença de Deus ao queimar aquele incenso. E eles eram sacerdotes. E eles trouxeram a outra interpretação também, que eles trouxeram no fogo estranho, uma lenha que não era a lenha coerente a que se queimasse ali para aquele incenso. E o que Deus fez com eles? Deus os matou, Deus os fulminou. Ah, irmão Mateus, mas e hoje, por que Deus não mata? Já que tem tanto pastor despreparado, tanto obreiro despreparado, tanto crente fazendo o que não deve, fazendo a obra do Senhor desleixadamente, de qualquer forma. Por que Deus não mata também? Já morreu faz tempo espiritualmente, já morreu, não tem mais a sensibilidade do santo, não tem mais temor no coração, o seu coração já foi entregue a si mesmo, e não há coisa pior do que isso, do que o homem ser entregue ao seu próprio coração. Então é necessário, antes de tudo, sermos aprovados por Deus, termos a aprovação do Senhor e sermos habilitados na exposição e na explicação do Evangelho. Nós estamos lidando com almas eternas, e aquilo que falamos para ela será demandado de nós no último dia. Tudo que eu prego aqui para os irmãos será demandado no último dia. Por isso que Tiago fala: não sejais muito de vós mestres, porque os tais receberão mais justo juízo, maior juízo recairão sobre eles. Irmão, está dizendo que não adianta só vir para a igreja, tem que ser aprovado por Deus, né? Em tudo, em todos os aspectos, não só na questão de oficiais, como diáconos, evangelista, pastor, presbítero,
tem que ser mais responsável ainda. Demanda-se dele mais responsabilidade e compromisso ainda. O membro ele tem que ter um compromisso com a igreja. A nossa própria instituição, a IPB, no nosso manual presbiteriano, diz que o membro ele deve ter compromisso com a igreja local, no congregar, na ajuda financeira, né? E na participação de todas as assembleias solenes. Então é dado a nós direitos e também deveres. Nós temos direito de participar em votações, nós temos direito de participar da ceia do Senhor, do culto solene, mas temos deveres e compromisso com a igreja, de sustentá-la financeiramente, de sustentá-la espiritualmente. Isso é o que Deus demanda do seu povo biblicamente. Isso é um mandamento apostólico da igreja. E eu percebo em nossos dias que há um desinteresse pela igreja local, e não são desigrejados não, são os próprios crentes da igreja. Domingo eu vou reforçar isso novamente para a igreja, porque de fato parece que o domingo hoje é opcional. Não, esse domingo eu vou, esse domingo eu não vou não, porque estão lidando com a obra de Deus. A obra é de Deus, não é nossa, não é de ninguém, que ninguém aqui é dono da igreja, ninguém, nenhum pastor, é de Deus, é de Cristo. E Deus vê a forma como nós lidamos com a obra. Eu vou, porque se eu não for, né, tanto faz, não tem nada para fazer. Não é dessa forma. Deus não quer boa vontade, Deus quer compromisso, fidelidade, para que se tenha aprovação, da parte do próprio Deus. Então, antes de tudo é necessário, antes do ir, saber como ir. Não basta só ir, mas saber como ir. Não é assim bagunçado. Não sou crente, bota a mão debaixo do braço agora. Se fosse Jesus não havia dito, para que batizasse, o instruísse, né, os ensinasse tudo aquilo que ele havia dito para nós. Então, para que tenhamos um evangelismo autêntico, bíblico, é necessário conhecer quem é Deus, para compreendermos o evangelho. E eu quero aqui expor 3 atributos de Deus que nos ajudam na exposição do evangelho e na evangelização. A Bíblia nos ensina que Deus é amor em 1 João 4,8, e que seu amor o move a entregar-se livremente aos outros para o benefício ou bem deles. É importante entendermos que o amor de Deus é muito mais do que uma atitude, que o amor de Deus é muito mais do que uma emoção, como aquilo que eu tenho pela minha esposa, ou pelo aquilo como você tem com o seu parente. O amor de Deus é muito mais do que isso. E você percebe que às vezes a gente quer diminuir a glória de Deus, o amor de Deus a isso, como se fosse somente uma emoção, e não é isso. Ou algo que ele faz também. Em vez disso, o amor é um atributo de Deus, sendo seu natureza. Deus não só ama, Deus ele é o próprio amor em pessoa. Não existe a maior definição de amor do que em Deus. Deus ele não só ama, como ele é o próprio amor. Por que é um atributo? É uma qualidade de Deus, está intrinsecamente ligada ao que Deus é. Você percebe que na cultura judaica há muito isso. Era dado o nome aos filhos com significados realmente para simbolizar alguma experiência que aconteceu com aquela criança, ou simbolizar algo relacionado ao próprio Deus. Como Moisés, no meio das águas. Exatamente, Moisés, Caleb, Josué, né? Isso vem da cultura judaica, de dar-se nome principalmente para glorificar a Deus, às vezes, ou por causa de alguma experiência. Você lembra daquela grávida que recebeu a notícia em 1 Samuel de que a arca de Deus foi roubada? E na hora que os filhos de Eli foram dar a notícia, ela ganhou o menino na hora. Vocês lembram dessa passagem? E como foi que eles botaram o nome do menino? Icabod, ou Icabode. Do hebraico significa foi-se a glória de Israel, porque roubaram a arca. Por causa daquela experiência do surto, ela teve o menino ali instantaneamente, colocaram o nome dele de Icabod, né? Então é muito relacionado à experiência ou a algum significado que se queria dar, ou tanto à natureza de Deus, ou alguma experiência que aquela pessoa passou na sua vida, ou seu filho, ao tê-lo. Com Deus é necessariamente mais intrinsecamente.
porque não está relacionado somente a uma experiência quando se trata de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, necessariamente é Ele mesmo. Ele é amor de fato. Não é uma experiência que ocorreu para que Deus seja amor, ou algum ato que Ele deu para que acontecesse. Não, em essência, Deus é amor. Ele não só ama, como também Ele é o próprio amor em pessoa. Então, independentemente do que podemos pensar ou mesmo ouvir, o testemunho inabalável da Bíblia é que Deus é amor. Leamos o Salmo 103, versículo 8. Alguém pode ler? Salmo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e rapaz benigno. O Senhor está intrinsecamente ligado ao que Ele é de fato, né? Por exemplo, meu nome é Mateus, do grego significa presente de Deus, a interpretação que temos hoje do grego para português, em qualquer dicionário hoje que você for ver no Google. Mas de fato eu não sou em si um presente de Deus realmente, não está ligado intrinsecamente ao quem eu sou de fato. Não, eu sou filho da minha mãe, ela botou isso por alguma experiência que ela teve. Não é a mesma coisa que nós homens, o nosso nome não está ligado àquilo realmente que somos. Talvez eu não fui um presente de Deus para minha mãe, talvez eu dei muito trabalho para ela quando pequeno, né? E muita luta, apanhei muito, talvez, por causa de rebeldia. Mas você percebe que o nome não está intrinsecamente ligado a mim. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. O outro atributo que vemos dessa forma, Deus é santo. A Bíblia ensina que Deus é santo, né? Isaías 6,3, ali onde os serafins voam por cima do Senhor e cada um clamam uns aos outros, né? Louvam diante da glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui a palavra santo comunica a ideia de ser separado ou distinto, ou colocado à parte, do hebraico. É o entendimento que temos, mas com respeito a Deus, ela possui dois significados mais importantes ainda, quando dizemos que Deus é santo. Um judeu, ele não fala o nome de Deus, que é Yahvé, como nós hoje, né? Muitos contam até piada com o nome de Deus, muitos falam piada, faz qualquer coisa, fizeram até música, né? Mundana, pagã com o nome de Deus. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Você lembra essa música antiga? Olha só o nível a que chegou o caráter de Deus. Esses ímpios mundanos não sabem o Deus pela qual eles estão mencionando em sua boca. Por quê? Dizer que Deus é santo possui dois grandes significados muito importantes. Significa que Deus, primeiro, significa dizer que Deus está acima de toda a criação, sendo totalmente distinto de tudo que foi criado, de todo ser, de toda criatura. Só Deus é Deus, e só Deus é santo nessa perspectiva. Ele é separado, Ele é transcendente e incomparável. Várias vezes no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 40, principalmente, ele vai dizer ao povo de Israel, principalmente o povo de Judá: a quem vós assemelhais o Altíssimo? Né, o povo estava começando com paganismo, a adoração à imagem, idolatria, e começaram a comparar o povo, o Deus de Israel, ao Deus pagão, que são as imagens. E Deus diz pela boca do profeta Isaías: a quem vocês me assemelhais? A quem vocês podem comparar? Não há ninguém semelhante a mim, não há ninguém semelhante a Deus. Ele é incomparável, transcendente. Fala da transcendência de Deus, a santidade. Não é algo que está além da nossa razão. Fala da impecabilidade de Deus. E segundo, a santidade de Deus significa que Ele está acima e separado de toda a corrupção moral de sua criação e de tudo que é profano e pecaminoso. Deus está separado de tudo isso. Deus não pode pecar, não tem prazer no pecado e não pode ter comunhão nenhuma com o pecado. Deus abomina o pecado. Vocês lembram da passagem de Abacuque 1,3?
capítulo 1, versículo 13, onde diz que Deus... Vamos ver lá, Abacuque 1,13, eu estou esquecido agora do versículo. Tu és tão puro de olhos, né? Me lembrei, que não pode contemplar o mal, que não pode, em outra tradução, contemplar o pecado. Deus abomina o pecado. Vocês já pensaram sobre isso? Deus abomina, Ele não tem prazer no pecado, e não pode ter comunhão nenhuma sequer com o pecado. Abacuque 1,13. Quem encontrou pode ler. Te calas, devora do que ele. Isso. A parte A do versículo, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Deus não pode contemplar o mal. Deus faz a menção do próprio Deus na sua oração, na sua intercessão. Porque a santidade de Deus é algo que está intrinsecamente ligado a quem Ele é. Deus, por sua própria natureza e essência, Ele é santo. E não uma vez só santo, 3 vezes santo. É o único atributo na Bíblia que é levado ao 3º grau. A Bíblia não fala que Deus é amor, amor, amor. Que Deus é bom, é bom, é bom. Você não vai ver nenhuma parte da Bíblia. Mas somente você vai ver a Bíblia dizendo que Deus é santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é o atributo mais enfatizado na Bíblia. E nós estamos ministrando esse Deus, um Deus que é santo. Parece que a igreja e o povo de Deus perdeu o senso de quem Deus é e da sua santidade. Por isso que muitos fazem piada com o nome de Deus. Por isso que muitos fazem a obra de Deus desleixadamente. Por isso que muitos não têm mais compromisso com a obra do Senhor, porque não sabe, não compreende esse Deus. E nós, quando formos para a rua evangelizar, ao abordar pessoas, nós devemos ter isso em mente. Nós estamos ministrando a um Deus santo. Aí nós vamos perceber que nós não estamos ali para agradar o homem, mas a Deus. A Deus, que merece toda a glória, todo o louvor. Independentemente dos homens, né, serem assim, como é que eu posso dizer o termo? Não é tratado de mal forma, né? Você vai saber abordar a pessoa e saber conversar com a pessoa. Mas o coração do crente, do cristão, sempre deve estar cheio de temor, porque Deus é santo. E nós devemos ter consciência plena disso, da santidade de Deus. O último atributo, a qual nós vamos ver. Deus é justo. A palavra justo fala da excelência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, com as Escrituras, Deus é um ser absolutamente justo. Absolutamente. E age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem Ele é. Então, com Deus não há bajulação. Com Deus não há meio termo. Com Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, como diz Tiago. Porque outro atributo, a justiça de Deus. Porque é algo que não é só que Deus exerce, mas que está intrinsecamente ligado a quem Ele é. Deus, por essência, é justo e santo e amor. Então Ele não pode negar a si mesmo. Se Deus não lidar com o problema do pecado, é por isso que Deus não salva todo mundo de forma tão bela e romântica, como os universalistas pregam.
no final Deus não vai levar ninguém para o inferno. No final Deus não vai condenar esse tanto de gente, né? Quando a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Vamos ler lá no Salmo 11. Salmo 11, versículo 7. Você já parou para pensar isso? Deus é um Deus justo que está irado todos os dias contra os pecadores. Está indignado todos os dias contra aqueles que cometem iniquidade. Quem pode ler? Salmo 11, versículo 7. Onze, 7. Eu acho que é o versículo 5, que diz que ele se ira todos os dias. Vê o versículo 5, irmã. É 11:5, não é isso que eu falei? Eu acho que não é esse salmo, acho que eu perdi. É outro versículo, onde diz que Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. Depois eu passo esse versículo para os irmãos. Ou não sei se eu li na NVI. Vamos continuar aqui. Vê lá Deuteronômio 32:4, onde faz uma afirmação semelhante. Deuteronômio 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Não há nele injustiça, pois é justo e reto. A justiça de Deus não apenas descreve seu caráter, mas também a reação dele com a sua criação, o modo como ele ministra e lida com a criação justamente, especialmente com a humanidade, com aqueles a quem ele criou. Muitas pessoas dizem que Deus é injusto ao mandar pessoas para o inferno, que Deus é injusto por julgar pessoas, né, onde ele deveria amar essas pessoas. Muitas pessoas chegam a dizer: eu não vou servir esse Deus, né, que condena pessoas e manda para o inferno. Mas Deus não é injusto ao julgar, porque Deus revelou sua vontade a todos os povos. Por que Deus ele julga retamente, não injustamente? Porque aquilo que ele demanda da sua criação, da humanidade, ele já revelou na sua palavra. Tudo já foi revelado. Deus revelou a sua vontade. Por isso que ninguém é indesculpável diante de Deus. Deus revelou a sua vontade por meio da criação. Quem pode ler lá Romanos 1, versículo 20? Romanos 1, 20. Como que Deus pode ser injusto, sendo que Ele já revelou isso? Ele já revelou o seu caráter por meio de tudo aquilo que foi criado, por meio da criação, onde eles são por isso indesculpáveis. Segundo lugar, Deus revelou a sua vontade através das consciências. Romanos ainda no capítulo 2, versículo 14 e 16.
Então alguém ao abordar, quando você for abordar, se ela for dizer que Deus é injusto, Deus não é injusto por julgar. Ele se torna justo, porque Ele já revelou o meio pela qual Ele quer que a sua criatura, a sua humanidade viva. Nós conhecemos isso através das nossas consciências. No capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei cravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Olha só. Ou seja, a lei de Deus está gravada no coração. Paulo está dizendo que mesmo os gentios, mesmo os ímpios, mesmo aqueles que não faziam parte da nação de Israel, neles há resquício, a consciência deles revelam para eles que há um Criador, um Deus reto, justo, moralmente reto, que demanda deles obediência, que demanda deles a verdade, não a mentira. Por isso que todo homem, ele sabe quando ele faz algo de errado. Isso foi Deus que imprimiu em nossas consciências a sua lei, para sabermos quando estamos errados. Assim todo homem. E terceiro e último, Deus revelou a sua vontade mais claramente por meio da sua palavra, né? Onde vemos no Salmo 19, a partir do versículo 7 ao 11. Então Deus não é injusto ao julgar, porque Deus revelou sua vontade a todos os povos. Por isso o homem diante de Deus é tornado indesculpável, e Ele há de julgar a todos, o segredo do coração de todos, mediante o Evangelho a qual foi pregado. Por isso que aqueles irmãos que nunca nem ouviram falar de Jesus ou do Evangelho, serão também julgados, e receberão justo juízo, apesar de não ouvirem a palavra de Deus. Por que, irmão Mateus? Deus não seria injusto? Não, porque a própria criação diz que há um Deus. Não é isso que o Salmo 19, no versículo 1 diz? Que os céus proclamam a glória de Deus. Se formos traduzir mais especificamente para o nosso português, é como se o céu gritasse quem Deus é. Por isso eles são indesculpáveis. E o firmamento, diz o Salmo 19, anuncia as obras de suas mãos. E Deus revelou-se mais claramente por meio da sua palavra, a Bíblia, quando ela é pregada, exposta, quando anunciamos o Evangelho. Paulo diz que somos cheiros de vida para aqueles que creem no Evangelho, mas também fragrância, perfume de morte para aqueles que desprezam o Evangelho. A igreja é isso. Nós trazemos tanto uma mensagem de paz quanto de juízo para aqueles que desobedecem e permanecem em seus pecados e na sua incredulidade por meio do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é exposto. Então Deus julgará cada pessoa de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Se os índios lá na mata viram a criação, eles serão julgados pelos que eles viram. Deus julgará cada um segundo o padrão que foi revelado a eles. Se nós ouvimos a palavra e rejeitamos o Evangelho, seremos julgados mediante a isso que foi dado a nós, a essa revelação, a Bíblia, a palavra de Deus. Então cada um será julgado mediante o padrão que Deus tem revelado a cada um, ou pela própria consciência, pela consciência do próprio erro que temos em nosso coração por desobedecer a Deus e não nos submetermos à sua lei e os seus mandamentos. Então devemos sempre reconhecer que o julgamento de Deus sobre o homem não é injusto ou cruel, mas é uma consequência do seu caráter justo. É uma consequência de quem Deus é. E por Ele ser justo, por Ele ser santo, Ele demanda que o pecador seja julgado, né? Seja condenado se permanecer nos seus pecados. O versículo que está na caçando é Salmo 7. Salmo 7, versículo 11. É o contrário. Obrigado, meu irmão. Lembra nós, por favor. É que eu me lembro lá do livro lá. Sim, lá fala também, né? Salmo 7, versículo 11. Deus é justo e
juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Indignação. Na NVI diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que está irado todos os dias. Então, né, na anotação eu troquei o capítulo pelo versículo. Confundiu mais. Foi, mas obrigado. É exatamente isso. Porque Deus já pensaram, Deus é um Deus justo e está irado todos os dias. Você já pensou? Todos os dias Deus está irado com aqueles que se rebelam e permanecem em sua incredulidade. E eu quero aqui finalizar com algumas aplicações para nós, porque no próximo estudo nós vamos ver o porquê que o homem deve ser julgado e a forma pela qual o justo juízo é necessário sobre ele, né? Onde nós vamos ver o caráter da humanidade, que é o que o autor prossegue. A pergunta que eu faço para nós é: você conhece esse Deus, o Deus verdadeiro, santo, amoroso e justo, que julga retamente todas as coisas? Uma coisa é falar de Deus, como muitos falam, né? Eu creio em Deus. Você vai evangelizar, você percebe que as pessoas falam isso. Ah, não, já creio em Deus, eu oro, faço minha oração, né, em casa mesmo, essas coisas não, né? Mas uma coisa é falar de Deus, outra diferente é encontrar sua glória na palavra. É de fato conhecê-lo pessoalmente, pela ação do Espírito Santo, pela mediação de Cristo Jesus. Tem uma coisa totalmente diferente. Muitos dizem que creem em Deus, mas não obedecem. Aquele que diz que crê em Deus, né, João diz, e não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Quando o Deus verdadeiro é conhecido, toda a humanidade se torna como nada. A glória de Deus revela nossa pequenez, debilidade, nos coloca no pó, coloca a nossa cabeça entre as pernas. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o quanto você precisa dele, o quão grande ele é, e quanto que o temor a ele cresce no seu coração. Então Paulo diz para Timóteo, e para nós também, que nós devemos estar aprovado por Deus, para que nós sabemos manejar bem a palavra do Senhor, sabemos manejá-la, explicá-la, para que Deus seja glorificado também na evangelização. Então a evangelização não é feita de qualquer forma, né? Nós devemos saber o que nós estamos fazendo, irmãos, e nós precisamos abraçar a causa de Cristo. Deus não vai usar mulas para isso. Deus irá usar o seu povo na proclamação do Evangelho. Deus irá usar eu e você, nem que seja dois, mas que se for na fidelidade da palavra, na direção do Espírito Santo, os pecadores se converterão. Os pecadores se converterão. Bastou o que? 12, 120 no cenáculo, para Deus distribuir o Evangelho para todo mundo. E nós aqui somos 7, já está bom demais. Então Deus requer isso da sua igreja: compromisso, aprovação, habilidade no manuseio da sua palavra, no manuseio da sua palavra, né? E vamos entender, expor o Evangelho de forma fiel, quando de fato entendermos quem Deus é, o seu caráter e o modo como Ele se manifesta a nós. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e desperte essa causa de Cristo em nós, na igreja, para que aqui nossa igreja tenha mais compromisso com a obra de Deus, tenha mais compromisso com a verdade de Deus, e para que não ficamos enclausurados somente em nós mesmos, entendendo que o domingo, o culto, a comunhão não é opcional para o crente, é um dever do crente, é um compromisso, é o povo de Deus se reunindo na terra, é esse Deus tremendo e santo que vai estar presente para ser adorado pelo seu povo e pela sua igreja. Não é o fulano que vai pregar, o Beltrano que vai cantar, não. Deus vai estar presente, por isso eu vou. Deus está lá, por isso eu vou. A sua palavra será pregada, Deus irá falar conosco. Esse é o senso que deve pairar em nosso coração, o temor a Deus, a sua vontade e a sua santidade. Amém? Assim então nós iremos aos pecadores, assim então as almas irão se converter, e assim então o nome de Deus será glorificado. Amém, meus irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de nós finalizarmos?